Começar da leitura do texto, para você entender a mensagem. Juízes fica logo no começo, depois de Deuteronômio. Josué, Juízes. Depois de Deuteronômio, o quinto livro da Bíblia, vem Josué. Logo depois vem Juízes. Esse nome é dado àqueles que governaram um tempo depois que Israel tomou posse da terra prometida. E com a morte de Moisés, com a morte de Josué, com a morte dos líderes que sucederam Josué, o povo perdeu a referência da palavra de Deus, da direção de Deus, e o povo ficou solto. Começou a fazer cada um que entendia que deveria fazer. E eles começaram a sofrer debaixo da opressão de vários povos inimigos que o próprio Deus levantava. E quando eles se arrependiam e clamavam ao Senhor, Deus providenciava um libertador. E esse libertador era chamado de juiz. Por isso que o nome do livro é Juízes, porque são vários líderes que Deus levantou ao longo de, creio que uns 300 anos, para poder liderar esse povo aí nesse período. E esse texto nos fala de um juiz chamado Gideão. A história começa no capítulo 6 de Juízes, para você entender bem. Percorre o capítulo 7, avança no capítulo 8. E havia um povo chamado os midianitas. Este povo era um povo que oprimia o povo de Israel, aquela tribo que vivia naquela região próxima onde eles estavam. E Deus então levanta este homem chamado Gideão, que vai libertar este povo das mãos dos midianitas. Gideão então convoca algumas das tribos de Israel, e o texto vai continuar dizendo: Então os homens de Efraim disseram a Gideão, porque essa tribo de Efraim entendeu que deveria ser talvez a primeira a ser comunicada, porque eles se consideravam muito importantes, uma tribo de Israel. E só que Gideão não havia convocado algumas outras, mas ele, em princípio, não foi de imediato, foi logo em seguida. Aí o que acontece? Os homens de Efraim disseram a Gideão: Que é isso que nos fizeste, que não nos chamaste quando foste pelejar contra os midianitas? E contenderam fortemente com ele. Porém ele lhes disse: Que mais fiz eu agora do que vós? Não são porventura os rabiscos de Efraim melhores do que a vidima de Abiezer? Deus entregou nas vossas mãos os príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb, que podiam fazer comparável com o que fizestes? Então, com falar-lhes esta palavra, abrandou-se-lhe a ira para com ele. Vindo Gideão ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam, cansados, mas ainda perseguindo. E disse aos homens de Sucote: Dai, peço-vos, alguns pães para que estes que me seguem, pois estão cansados, e eu vou ao encalço de Zeba e Zalmuna, reis dos midianitas. Porém os príncipes de Sucote disseram: Porventura tens já sob teu poder o punho de Zeba e de Zalmuna, para que demos pão ao teu exército? Então disse Gideão: Por isso, quando o Senhor entregar nas minhas mãos Zeba e Zalmuna, trilharei a vossa carne com os espinhos do deserto e com os abrolhos. Dali subiu a Penuel, e de igual modo falou a seus homens. Estes de Penuel lhe responderam como os homens de Sucote lhe haviam respondido. Pelo que também falou aos homens de Penuel, dizendo: Quando eu voltar em paz, derribarei essa torre. Estavam, pois, Zeba e Zalmuna em Carcor, e os seus exércitos com eles, uns 15.000 homens, todos os que restaram do exército de povos do Oriente. E os que caíram foram 120.000 homens que puxavam da espada. Subiu Gideão pelo caminho dos nômades ao oriente de Noba e Jogbeá, e feriu aquele exército que se achava descuidado. Fugiram Zeba e Zalmuna, porém ele os perseguiu e prendeu os 2 reis dos midianitas, Zeba e Zalmuna, e desbaratou todo o exército. Verso 22. Então os homens
de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, tanto tu como teu filho, e o filho de teu filho, porque nos livraste do poder dos midianitas. Porém Gideão lhes disse: não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós. O Senhor vos dominará. Disse-lhes mais Gideão: um pedido vos farei, dai em vós, cada um, as argolas do seu despojo, porque tinham argolas de ouro, pois eram ismaelitas. Disseram eles: de bom grado as daremos. E estenderam a capa, e cada um deles deitou ali uma argola do seu despojo. O peso das argolas de ouro que pediu foram 1.700 ciclos de ouro, afora os ornamentos em forma de meia-lua, as arrecadas e as vestes de púrpura que traziam os reis dos midianitas, e afora os ornamentos que os camelos traziam ao pescoço. Desse peso fez Gideão uma estola sacerdotal e pôs na sua cidade, em Ofra, e todo Israel se prostituiu ali após ela. A estola veio a ser um laço a Gideão e sua casa. Até aí. Que o Senhor aplique a sua palavra ao nosso coração. Amém? Queridos, na minha devocional, há cerca de 3 semanas atrás, sobre esse texto, veio ao meu coração essa mensagem. Enquanto eu lia esse texto, Deus trouxe ao meu coração essa palavra que eu vou ministrar para vocês nesta noite. Quando nos fala dessa batalha em que Gideão reúne mais de 30 mil homens para pelejar contra os midianitas, Deus fala: tem muita gente com você. E daqueles 32 mil homens, restam apenas 300. E com aqueles 300 soldados, Gideão vai para a guerra. Com um exército, lutar contra um exército de 135 mil homens. E Gideão sai vitorioso daquela batalha. No final, eles pedem a Gideão para que fosse o rei deles. E Gideão diz: não, o Senhor deve dominar sobre vocês, não eu. Mas Gideão faz uma coisa: Gideão pede objetos de ouro que eles haviam pego dos despojos e faz uma estola sacerdotal, talvez para que fosse o símbolo da vitória deles sobre os midianitas. E naquele instante que eu meditava nesse texto que fala sobre essa batalha, Deus trouxe ao meu coração pelo menos três princípios tão claros, que eu escrevi e disse: no momento oportuno eu quero compartilhar com a igreja a respeito dessa mensagem. E eu estou dando nome para essa mensagem sobre 3 regras de ouro. 3 regras de ouro que eu posso ver aqui nesse texto de forma bem clara, bem explícita. São 3 verdades que, se aplicadas à nossa vida, podem nos levar a termos uma vida vitoriosa, uma vida de sucesso, uma vida de prosperidade em todas as áreas. Que verdades são estas? Que regras de ouro são estas? Primeiro, uma palavra branda pode apagar um coração furioso. Repete comigo: uma palavra branda pode aplacar um coração furioso. Agora eu vou novamente, eu quero que vocês gravem isso. Uma palavra branda. Ok, como é que vocês não estão falando? Alguns só que estão falando. Não está podendo falar? Então, você tem pouco, você pode falar, então fala comigo. Uma palavra branda. Por que vocês não tinham falado antes? Não estava podendo? Viu que melhorou? Uma palavra branda pode aplacar um coração furioso. Bom. Quando Gideão se dispôs para lutar contra os midianitas, creio que jamais ele havia imaginado que num determinado momento daquela batalha ele fosse ter que interromper a perseguição dos seus inimigos para ter que aplacar a ira dos seus próprios irmãos,
que se levantaram contra ele. E por que razão? Porque Gideão não os convocou logo de início para a batalha, sendo que nem de Gideão foi a culpa, o próprio Deus que disse: eu quero só 300 homens. Você percebeu o que diz no verso 1? Então os homens de Efraim disseram a Gideão: que é isto que nos fizeste, que não nos chamaste quando foste pelejar contra os midianitas? E contenderam brandamente, fortemente com ele. Contendeu. Diz que os efraimitas eram conhecidos pela sua arrogância, pela impetuosidade com que eles falavam e faziam as coisas, pela sua valentia e pela dureza com que ele tratava as pessoas. E agora eles chegam e são duros contra Gideão. E ao ser afrontado pelos homens da tribo de Efraim, percebendo que se ele respondesse à altura, eles se sentiriam ainda mais ofendidos, mais enfurecidos, Gideão usa de sabedoria e, em vez de respondê-los no mesmo tom de voz, com a mesma aspereza, ele faz o contrário. Ele usa palavras brandas para rebater as palavras duras e hostis dos efraimitas, dizendo que ele não fez nada comparado com o que eles haviam feito. Porque houve um momento da batalha que Gideão pede a ajuda dos efraimitas e os efraimitas prendem aqueles dois reis, ou dois príncipes que haviam se levantado e eram homens cabeça-chaves do exército inimigo. E Gideão o que diz? Mas por que vocês estão me tratando assim? O que eu fiz comparado com o que vocês fizeram? Olha que sabedoria deste homem. Ao agir desta forma, Gideão demonstrou ser não apenas valente, mas também um homem sábio. Porque se ele entrasse naquela discussão, ele poderia ganhar aquele argumento, mas fatalmente ele perderia a batalha. Porque ele agiu assim? Porque ele tinha consciência de que Deus não o havia chamado para lutar contra os seus próprios irmãos, e sim contra os midianitas. Por falta dessa sabedoria, muitas vezes, queridos, nós nos envolvemos em discussões com pessoas com as quais não deveríamos nos envolver, e deixamos de lutar contra os nossos verdadeiros inimigos, contra os quais deveríamos lutar. Nós precisamos estar muito atentos, porque essas ocasiões costumam chegar de forma sutil e inesperada. Veja, por exemplo, o que acontece com Davi. Se vocês se lembram da mensagem que preguei aqui semana passada, vocês devem se recordar desse fato. Mas eu vou ler o texto. 1 Samuel capítulo 6, ao transporte da arca. Davi está feliz, o povo está feliz, há uma alegria que toma conta dos corações de todo o povo de Israel, de todos os moradores de Jerusalém. Mas havia uma pessoa que estava infeliz, havia uma pessoa que estava amargurada de espírito. Esta pessoa era exatamente a esposa do líder, do rei de Israel. Só que esse líder, esse rei de Israel, não tinha noção que a sua esposa estava amargurada. E ele vem para casa feliz da vida. E quando ele entra na sua casa e diz com aquele desenho antigo, né? Querida, cheguei! Esperando receber um abraço, ou quem sabe quer lhe dar um beijo. O que acontece? Tudo o contrário daquilo que ele havia imaginado. Agora, preste atenção como é que vai se desenrolar esta conversa. É 2 Samuel, capítulo 6, não primeiro.
Voltando Davi para abençoar sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem pejo se descobre um vadio qualquer. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor que me escolheu a mim, antes do que a teu pai e toda a sua casa, mandando que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. Ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos, quanto às servas de quem falaste, delas serei honrado. Então veja bem, aquela discussão ferina, calorosa, que Davi teve com sua esposa, era completamente desnecessária, se Davi tivesse colocado essa regra de ouro em prática. Que mal-estar causou entre marido e mulher, rompeu-se ali um vínculo. A verdade é que quando ele voltou para sua casa, com o coração cheio de alegria e com tudo que havia acontecido, ele jamais havia imaginado que iria chegar em casa e se deparar com uma situação tão desagradável como aquela. Mas isso às vezes não acontece conosco, queridos. Quantas vezes já aconteceu na minha casa, sendo eu o responsável por discussões totalmente desnecessárias, às vezes uma resposta que eu interpretei mal, como sendo uma má resposta de um filho. Isso tem uma coisa que eu não consigo aceitar, e eu preciso pedir muita tolerância a Deus, é se um filho me der uma resposta que eu entendi que foi uma má resposta. E se algum deles ameaça fazer algo dessa natureza, me sobe uma revolta tão grande. Mas nesse momento, querido, quantas vezes eu tenho falhado, e em vez de dar um break, de retroceder um pouquinho, naquela fúria, naquele ímpeto, eu acabo às vezes, quem sabe, falando algo mais agressivo do que ele me disse. E nessa de colocar no seu devido lugar, quantas vezes eu o humilho? Quantas vezes eu firo o seu sentimento? Porque às vezes necessariamente não quis, foi um jeito dele falar, ou dela falar, já que são duas filhas e um filho, né? Às vezes foi um jeito dele falar ou dela falar, mas eu interpretei que foi uma má resposta e fui mais duro ainda. E de repente aquele clima fica ruim, desagradável entre pai e filho. Isso aconteceu com Davi. E de vez em quando, infelizmente, acontece com alguns de nós. Às vezes isso acontece no trabalho entre patrão e empregado. Muitas vezes o patrão se vê no direito de falar coisas que não deveria, ou da forma pelo menos como fala. Às vezes acontece entre os próprios companheiros de trabalho. Às vezes acontece em casa, entre marido e mulher, pais e filhos, entre os próprios irmãos. Às vezes isso acontece entre amigos, namorados, irmãos na fé. Porque essas coisas estão sujeitas a acontecer com qualquer um de nós. Nós precisamos ter sempre em mente as palavras do sábio Salomão, que nos assegura que a resposta branda, quem pode me ajudar? Desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Provérbios 15:1. A resposta branda suscita o furor, abranda o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Quando Gideão respondeu aos efraimitas com aquela palavra branda, ele aplacou a ira e a fúria dos seus corações. Será que em vez de abrandar um coração furioso, você não tem deixado mais furioso ainda, por ter usado uma palavra
ou por ter usado palavras tão duras quanto as que foram usadas contra você? Quantos relacionamentos entre marido e mulher perde às vezes o seu sabor, perde o seu gosto por causa de uma palavra áspera? Quantas vezes pais e filhos ficam em um relacionamento ruim porque falam duramente um contra o outro, entre irmãos? Você já imaginou quantos estragos, especialmente nos relacionamentos familiares, nós podemos evitar? Primeiro, quando deixamos de usar palavras que ferem o outro no calor da discussão. Segundo, quando usamos palavras brandas àqueles que usam palavras duras contra nós. Quero propor uma coisa para os irmãos aqui nesta noite e para aqueles que nos acompanham por internet, para que nós façamos um esforço maior do que nós temos feito para, quando formos atingidos por palavras duras, pedir a Deus graça para usarmos palavras brandas. Posso ouvir um amém? Amém. Amém. Segunda regra de ouro nesse texto: por mais preparado que você esteja, sua derrota pode vir por um simples descuido. Por mais preparado que você esteja, sua derrota pode vir por um simples descuido. Quando os 15.000 soldados que restaram do exército dos midianitas chegaram a uma região chamada Carcor, mais de 80 quilômetros do ponto em que a batalha começou, eles relaxaram, porque não esperavam que aqueles 300 soldados que estavam exaustos. Você já imaginou o que é 300 homens lutar contra 120? Quantos estão aí? 120.000 soldados. Eles estavam simplesmente exaustos. E agora os 15.000 soldados que haviam restado fogem para uma região distante chamada Carcor, que segundo alguns estudiosos distava cerca de 80 quilômetros. Não foi de avião, foi a pé, foi quem sabe no lombo de um burro, de um cavalo, de um camelo. Você já tentou andar? É muito bom, né? Eu tô doido para ir para a fazenda do meu tio, andar a cavalo. Uma benção, né? Andar a cavalo. Anda 3 horas depois, tu vai assim. Terrível. Agora tenta andar a cavalo quando não tem sela para você ver. E quando o cavalo sua. Nem vou entrar em detalhe, né? Lá em Rondônia tem muito desse negócio. Em Rondônia, aqueles cavalos lá, aqueles pela-jegue lá, o nome dos bichos, pela-jegue, lembra dessa frase? O William está rindo para mim, porque certamente ele andou nos cavalos desse lá. O bicho colocava aquela cela assim, pelava tudinho, ficava só aquela carne viva, o cara sentava que suava. Meia hora depois. É puro sangue. Cavalo de Rondônia é diferente, né? Tem airbag. São mais alto nível, não poderia me comparar, mas tudo bem, né? Então, eles relaxaram, porque não imaginaram, né? Do ponto de vista humano, irmãos, aqueles 300 soldados não tinham a menor condição de vencer aqueles 15.000 soldados que haviam restado dos midianitas. Agora, além do socorro do alto, isso só aconteceu porque eles foram encontrados desprevenidos, despreparados, descuidados. Olha o que diz o verso 11, por favor, do capítulo 8 de Juízes. Subiu Gideão pelo caminho dos nômades ao oriente
de Noba e Jogbeá, e feriu aquele exército. Como é que está o resto do texto? Que se achava como? Descuidado. Que se achava descuidado. Eles estavam tranquilos. Por que aquele exército se descuidou? Porque ele não esperava que Gideão fosse ao seu encontro. Enquanto eles acharam que Gideão poderia surpreendê-los, eles se prepararam e ficaram prevenidos para que, caso ele viesse, fossem devidamente combatidos. Contudo, na hora, no dia e da forma que eles menos esperavam, Gideão surgiu com os seus 300 soldados e imprimiram uma derrota definitiva àquele exército, a ponto do escritor sagrado dizer no final do verso 12 que todo o exército dos midianitas foi desbaratado. Essa expressão, desbaratado. Este fato serve para nos mostrar que, por mais bem preparados que estejamos, irmãos, se nos descuidarmos, nós poderemos ser alvo das emboscadas do inimigo das nossas almas. A Bíblia é cristalina e meridianamente clara em nos afirmar que o diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar ou devorar, como está na versão atualizada. Tudo o que ele precisa para atacar é encontrar uma brecha, é encontrar uma pessoa descuidada para atingir o seu objetivo. Jesus afirmou que o diabo vem somente para matar, roubar e destruir. Essa é a sua meta, esse é o seu objetivo, e tudo fica mais fácil quando ele encontra alguém descuidado. O evangelista Lucas nos diz que no início do seu ministério terreno, Jesus foi tentado de todas as formas por Satanás, e Jesus o venceu. Depois de sua última investida, diz o evangelista que o diabo se apartou dele até momento oportuno. Que momento oportuno era este? Era o momento em que ele tentaria pegar Jesus descuidado. É o momento em que ele tentaria pegar Jesus desprevenido. Agora, isso não aconteceu com Jesus, porque em todos os momentos que ele investiu contra a sua vida, ele o encontrou atento e vigilante. Mas com frequência tem acontecido com muitos de nós. Namorados aqui presentes, às vezes vocês vigiam e ficam atentos para ter um namoro decente e honrado, mas às vezes, com um leve descuido, vocês cedem, e daqui a pouco estão tendo o desgosto de uma vida reprovada. Num momento de descuido, Eva se deixou seduzir pela serpente. No momento de descuido, Caim deixou-se dominar pelo ódio. No momento de descuido, Esaú abriu mão de grande valor que era o seu direito de primogenitura para satisfazer o desejo do seu estômago. No momento de descuido, os midianitas foram surpreendidos pelos soldados de Gideão. No momento de descuido, Davi adulterou com Batseba. No momento de descuido, Davi entrou num bate-boca depois de ter vindo de um culto maravilhoso ao ar livre. No momento de descuido, Pedro negou a Jesus. No momento de descuido, Ananias e Safira foram fulminados quando mentiram a Deus e ao Espírito Santo, dizendo que o valor da propriedade que eles haviam vendido correspondia ao valor da oferta que eles estavam dando no altar. No momento de descuido, quantas vezes
temos sido levados a uma vida de derrota. Para quem tem computador, para quem tem acesso à internet, é o tempo todo. O tempo todo. E no momento de descuido, você acessa. E daqui a pouco a sua mente está poluída com todo aquele veneno e aquele lixo que o diabo colocou ali para destruir valores que existem dentro de você. Momento de descuido. Para que ninguém fosse pego desprevenido ou descuidado quanto à sua volta, Jesus nos fez a seguinte advertência: vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Sabei, porém, isto: se o dono da casa soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque numa hora em que não penseis, virá o Filho do Homem. O apóstolo Paulo também nos advertiu quanto ao perigo de sermos pegos desprevenidos quanto à volta de Jesus, com as seguintes palavras: mas, irmãos, acerca dos tempos e das épocas, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como vem o ladrão de noite. Pois quando estiverem dizendo paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. No dia da volta de Jesus, cuidado, para que você não seja encontrado descuidado. Por mais forte que você esteja, um descuido pode te levar à queda. Terceira regra de ouro: o símbolo da sua conquista hoje pode ser o objeto da sua derrota amanhã. O símbolo da sua conquista hoje pode ser o objeto da sua derrota amanhã. A derrota dos midianitas para os israelitas parecia um sonho, porque por muitos e muitos anos os midianitas os oprimiram e saquearam tudo o que eles produziram. Só para os irmãos terem uma noção de que estou falando, do que representou esta vitória sobre os midianitas, vou ler o capítulo 6, versos 3 a 5. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele, e contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois subiam com seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos em tanta multidão, que não se podiam contar, nem a eles, nem a seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Que é só uma pequena amostra do que representavam os midianitas para esse povo, do que esses homens, esses midianitas, faziam contra o povo de Israel. O povo nessa época vivia numa miséria plena. É por isso que quando Gideão lidera aquela batalha e obtém esta vitória, os anciãos se reúnem e dizem assim para Gideão: domina sobre nós, assim tu como teu filho e o filho de teu filho, porque nos livraste do poder dos midianitas. Para eles
sentiam tão agradecidos de terem sido libertos daquela opressão, que ele disse para Gideão: seja o nosso rei, seja o nosso líder. Ao receber essa proposta, Gideão a recusa, mas pede ao povo parte dos despojos que cada um levou daquela batalha e fez uma estola sacerdotal, talvez para servir de símbolo da grande vitória que Deus deu a eles por seu intermédio. O problema é que aquilo que era símbolo da sua conquista tornou-se depois objeto de derrota. Capítulo 8, verso 27. Desse peso fez Gideão uma estola sacerdotal e a pôs na sua cidade, em Ofra, e todo Israel se prostituiu ali após ela. A estola veio a ser um laço a Gideão e a sua casa. Este fato ocorrido há tantos séculos atrás serve de advertência para nós hoje. Se não tomarmos cuidado, aquilo que conquistamos hoje com tanto esforço e com a bênção de Deus pode se transformar amanhã numa casca de banana e nos levar ao chão, se não soubermos colocar essa conquista em seu devido lugar. Lamentavelmente, queridos, muitas pessoas, depois de galgarem uma posição social, cultural ou financeira mais elevada, se deixam influenciar por essa conquista e acabam abrindo mão de valores dos quais eles jamais deveriam abrir, deixando a soberba, o orgulho e a vaidade ditar o curso da sua vida e das suas ações. Um diploma, uma promoção no trabalho, uma prosperidade na vida financeira tem levado muita gente, primeiro, a se afastar do Senhor, a se afastar de Deus. Gente que nos tempos das vacas magras, nos tempos das crises, nos tempos das dificuldades, eram crentes fiéis, zelosos ao Senhor, mas começaram a prosperar, começaram a crescer, aí começaram a deixar as coisas de Deus de lado, já não tem mais tempo para oração, já não tem mais tempo para a Bíblia, a igreja é quando der tempo, porque eu tenho os meus divertimentos para fazer. Coisas de Deus são secundárias, eu estou em primeiro lugar, porque eu sou o cara. Então, estas coisas, estas conquistas, têm levado tanta gente, primeiro, a se afastar do Senhor, a se afastar da sua família. Você já ouviu alguma história de algum marido, de alguma esposa, de algum filho que começa a crescer na vida, algum marido que começa a prosperar no seu trabalho, aí começa a achar que a sua esposa já não é mais páreo para ele, que ele tem que arranjar uma outra mulher. Talvez só lá em Rondônia aconteça essas coisas, tem aqui não acontece não, né? Conquistas que se transformam em fracassos porque não são bem administrados. Terceiro, se afasta dos amigos dos tempos antigos. Viraram doutores, viraram empresários, viraram homens bem-sucedidos. Agora não tem mais relacionamento, é o Betão. Eu te sinto muito, porque agora, eu só ando com o cantor Chico, o cara mais assim, sabe? Você foi no tempo da igrejinha Vida Abundante, quando estava. Hoje não, hoje eu sou internacional, Hoje eu. Comece a afastar das amizades simples que tinha antes. Não, hoje eu estou bem produzido, hoje eu sou. Né? Comece a se afastar da igreja. E se a igreja for uma igreja simples, aí então que se afasta mesmo, porque afinal de contas a igreja é muito simples.
minha igreja quando eu era um pobretão. Essa igreja era minha igreja quando eu era um analfabeto, quando eu era um bobão. Mas hoje eu sou um doutor, hoje eu sou um empresário de sucesso, eu sou um homem de negócio, eu sou uma pessoa muito especial. Essa igreja não me cabe. Eu preciso estar ao lado de gente que tem o mesmo status que eu tenho. E se fosse no tempo lá do Chaves? Pra que você quer ficar com essa gentalha? Vocês veem Chaves. achei que era só na minha infância que eu via o Chaves. Vocês também vê, né? Gitalha. Alguns até fizeram gestos sem querer, sem saber. Eu vi gente ali fazendo gestos de jeito chave. Quem é o Kiko, né? É o Kiko, né? Não sabe quem é, não. É o primo do Kiko. Começa a afastar da igreja, a abrir mão dos bons princípios, dos valores morais. Irmãos, vocês estão vendo o que a igreja, a direção que a igreja está caminhando? Eu não posso ficar falando muita coisa aqui não, porque senão talvez alguns fiquem até escandalizados. Mas alguns dos nossos ícones da música querem ter o mesmo status de cantores mundanos, inclusive na bebida, inclusive no tipo de programa que se vê, no comportamento. Porque são, não é, ídolos, viraram ídolos. Começo a se afastar da simplicidade. Quem disse que eu tenho que perder a minha simplicidade porque eu cresci? Não, porque agora eu sou o gerente do Chase, né? Chase e eu também agora sou um empresário bem sucedido, então não posso entrar com funcionários assim, simples, pessoal que limpa a casa, né? Esse negócio assim. Eu sou supervisor do Chase, estadual do Chase. Deixe de ter aquela vida simples, irmãos. Quantos começam a se afastar da fé? Acho que conseguiram chegar lá pelas forças do seu próprio braço. Oitavo, a se afastar de tudo aquilo que um dia fez parte da sua vida antes de chegar onde chegou agora. O pior de tudo é que todas as vezes que alguém começa a se afastar desses de outros valores, dos quais não deveriam se afastar, inexoravelmente começa a se aproximar de outros e de pessoas dos quais deveriam manter distância, que só vão levá-lo à ruína, a exemplo do que aconteceu com o filho de Salomão. Olha só, vou ler o texto para os irmãos terem uma noção. Em 2 Crônicas, capítulo 12. Tendo Roboão confirmado o reino e havendo se fortalecido, deixou a lei do Senhor e com ele todo Israel. Quando é que ele fez isso? Quando se fortaleceu. Quando ele se sentiu importante, quando se sentiu grande, quando se sentiu autossuficiente. Será que de alguma maneira, querido, isso não tem acontecido com você? Quando você ganhava aqueles dinheirinhos, com todo respeito, sem menosprezar o dinheiro, porque o dinheiro é todo do mesmo tamanho, mas quando ganhava aquele dinheirinho surrado, suado, às vezes como um réu, de 5 casas por dia, um corpo todo estourado, mas chegava no final de semana com alegria, se trazer no altar do seu dízimo e a sua oferta, sabendo quanta coisa você tinha que fazer com aquele dinheiro que te restou. Porque quem está no Brasil às vezes não tem noção do que a gente passa aqui, né?
Ou às vezes nós mesmos olhamos uns para os outros e achamos que está todo mundo bem. Mas vamos conversar, separar um tempo para conversar um com o outro. Você ouvir a história do outro, você vai ver dizer que aquela pessoa que você olha às vezes com os olhos assim, achando que aquela pessoa está tão assim, você vai ver que ela separa uma parte daquele dinheiro que ela ganha para mandar para a mãe ou para o pai que está no Brasil, para pagar um plano de saúde, uma pessoa que está doente, para você comprar remédio caro, para resolver situações tão delicadas no Brasil, às vezes até aqui mesmo, e que às vezes ela não vive tão bem quanto deveria aqui, porque basicamente o dinheiro que ela ganha aqui, pouco é investido nela mesma, investido mais nos outros do que nela mesma. E nesse período você era fiel ao Senhor, mas aí começou a crescer, o emprego melhorou, você não é mais réu, você agora já tem a sua própria companhia de limpeza, as coisas começaram a prosperar, progredir, né? Você já começou a montar a sua própria empresa na área de construção, e agora está ganhando bem, e dá agora $1.000 de dízimo, já é pesado, né? Porque quando você dava 100, que você ganhava 1.000, dava com alegria, mas agora, né? Poxa vida, é 1.000, dá para pagar 2 prestações do carro. Miserável, você não ganhava 100, você não ganhava 1.000, você está ganhando 10.000, você dá 1.000, você tem que estar ganhando 10.000. Não deixa o amor ao dinheiro ganhar seu coração, não. Não deixa o dinheiro dominar você e dirigir sua vida, não, infeliz. Você que tem que administrar o dinheiro, você que tem que ser dono do dinheiro. Não é ele que tem que ser seu dono, não, porque senão ele vira mamão na sua vida, vira Deus na sua vida. Será que de alguma maneira isso não tem acontecido com você? O símbolo da sua conquista, aquele diploma que você lutou tanto, você que era uma pessoa tão simples, agora ficou orgulhosa. Como é que está embaixo? Não enxergando ninguém. Olha assim, não enxergando ninguém. Ficou grande demais. Bobeira. Isso é nada, querido, isso é nada. Isso é nada. Quero concluir essa mensagem relembrando os irmãos essas 3 regras de ouro. Primeira, uma palavra branda pode aplacar um coração furioso. Segunda, um descuido pode me levar à queda. Terceiro, o símbolo da minha conquista hoje pode ser objeto da minha derrota amanhã, se eu não souber administrar. E Deus trouxe a mim e a você aqui nesta noite, e dá a oportunidade a você que nos vê pela internet, de ouvir esta mensagem, para nos exortar, para que nós não desviemos do Senhor os nossos olhos, para que nós não venhamos cair nessas armadilhas. Amém? Que Deus te abençoe, meu querido e querida, que Deus nos abençoe e nos fortaleça e nos sustente, enchendo o nosso coração de vida, da vida dele. Amém? Glória a Deus. Vamos ver sua fronte nesse instante. Aninha, está de pé ainda ou não? Hoje não. Vamos ver sua fronte, vamos lá. Olhe para dentro de você mesmo e veja se você tem, na sua humanidade, na sua fraqueza, não tem sido sábio e tem usado palavras duras para responder outras palavras duras que foram direcionadas a você. Peça a Deus que te ajude.
Se você não tem vigiado, peça a Deus que te dê percepção, o mal anda tão perto, sensibilidade para ver isso, e te livre da queda. Peça a Deus para te dar um coração fiel a Ele, para que as conquistas que Ele te der sejam canalizadas em glória para o nome do Senhor. E que nós possamos dizer como João Batista: convém que Cristo cresça, que eu diminua. Senhor, obrigado por essa palavra de despertamento para nós. Eu creio que o Senhor, ó Deus, quer usar esta mensagem, aquilo que o Senhor falou no nosso coração nessa noite, para nos conscientizar a respeito dessas regras de ouro que podem nos ajudar a ter uma melhor qualidade de vida. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo faça cair no esquecimento aquilo que não gera vida, a vida do Senhor em nós, mas que possa, Deus, nos fazer lembrar constantemente aquilo que veio do Senhor de fato. E assim abençoe cada um dos meus irmãos aqui nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, queridos. O culto vai continuar lá no salão social, logo após a bênção. Que a graça maravilhosa do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a doce comunhão, a consolação, o poder do Espírito Santo, seja com todos nós, irmãos, com todo o povo de Deus na face da terra, hoje e para sempre. Amém. Nos conduza o visitante até lá.